Bom, meu nome é Tânia Hoff, eu sou professora aqui da ESPM, do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Práticas de Consumo. Eu moro em São Paulo, mas eu sou de Taubaté, do Vale do Paraíba, mas já moro em São Paulo há 30 anos, então já me sinto alguém de São Paulo. Eu moro no Copan, no centro da cidade, por opção, escolha, adoro o Copan, o lugar é ótimo, sem problemas, sempre me perguntam se há problemas, por isso não há problemas. Bom, eu entendo o consumo como uma prática, ou melhor, até poderia, um fenômeno característico da nossa sociedade, uma sociedade capitalista que tem essas relações de compra e venda, enfim, a mercadoria, como um elemento importante no nosso cotidiano. Teoricamente, eu acho que eu poderia sintetizar assim. Agora, numa experiência, talvez antropológica, daí o consumo, acho que ele estabelece vínculos com, no dia a dia, com o dia a dia, estabelece metas de vida, enfim, acho que nós vivemos mergulhados numa experiência de consumo da qual nós não podemos nos apartar. Um consumo que me marcou na infância, quer dizer, era um desejo, né, que estava relacionado a consumo. Na infância eu queria ganhar uma Suzy, que era uma boneca. Hoje, eu diria que a Suzy é a ancestral da Barbie. E ganhei uma mexicana, e vejo hoje, a minha era mexicana, com chapéu mexicano, morena. Era talvez, dos primeiros elementos de multiculturalidade nas bonecas, que eram todas claras, loiras e etc. Agora, no presente, eu ainda, quando então vim me pautando, pensando na infância, uma outra ótica, isso não me marcou exatamente como criança, mas tem me marcado agora, quando eu penso na minha infância, lá pelos anos 60, 70, o Brasil como um país que iniciava o consumo, né? Como os primeiros momentos de um desenvolvimento do consumo como ele se caracteriza hoje. E aí me lembro muito da questão dos automóveis, que está associada, claro, não sabia na outra época, mas vivi essa experiência, com o desmantelamento das ferrovias, o incentivo ao consumo de automóveis, quer dizer, um incentivo à chegada, já havia automóveis no Brasil antes dos anos 60, 50, mas, enfim, lá nos anos 60, um espraiamento desse produto, né? O automóvel para a classe média. E hoje, quando eu penso nessa circunstância, eu me lembro das ruas das cidades do interior, aqui no Vale do Paraíba, sem pavimentação. E os automóveis atolados nas ruas. Mais para a zona rural, porque meus pais moravam na zona rural, os automóveis literalmente afundavam nas estradas de terra e para retirar os automóveis, para que eles conseguissem sair daquele atoleiro, quem tirava os carros geralmente eram os bois que puxavam carro de boi, não é, com cabo de aço. Então, hoje, quando eu penso nessas imagens, que para mim eram muito fortes do automóvel nessas estradas, eu penso, o Brasil rural puxava o Brasil da sociedade de consumo, como a gente conhece hoje, que estava nascendo naquela época, né? Uma imagem bonita, assim, né? Os bois puxando os automóveis, os bois puxando o futuro, ou o passado puxando o futuro. E junto ainda naquela época, e que ainda eu percebo ainda em algumas localidades do interior, e acho que isto é um pouco, se espraia para todo mundo, essa relação que a gente tem com as embalagens. E como as pessoas ainda guardam as embalagens, eu mesmo guardo, algumas caixinhas são lindas, eu sempre penso, por que jogar? Algumas embalagens, então, são maravilhosas, e será que não dá para usar para outra coisa? E lembrando lá também dos anos 70, era um uso
pela questão estética, mas também por uma questão utilitária. As latinhas de massa de tomate, de sardinha, enfim, desses produtos alimentícios, por exemplo, eram reaproveitadas como canequinhas, punham arquinhos e para esquentar água, para beber, de pessoas de baixo poder aquisitivo. Na zona rural isso era muito comum. E uma que, para mim, era quase um deleite, eu queria ter uma, mas na minha casa já tinha xícara normal. Eram as pequenininhas, aquelas de massa de tomate, bem pequenininha, que punham um arquinho e quando você visitava as pessoas, elas serviam aquele cafezinho, que é bem característico do interior, na zona rural, um café fraco e bem docinho. E elas serviam e davam naquela canequinha. Era maravilhosa. Eu sempre queria levar para casa, mas minha mãe me fazia devolver e agradecer o café. Vejo como, quando eu penso hoje naquela relação ali com as embalagens, tem uma questão também antropológica, de como aquele consumo que estava chegando, aqueles produtos que chegavam, eram vistos como algo que podia ser inserido, e tanto que podia, que foi inserido no cotidiano daquelas pessoas, né? Construiu essa base da sociedade de consumo que a gente vive hoje, e não sei se eu diria fascínio, mas, enfim, essa sedução pelas embalagens, elas ainda continuam, né? Com a gente guardando as caixinhas, os frasquinhos de perfume, por exemplo, e algumas latinhas que ainda são muito bonitas. As de biscoito, por exemplo, são maravilhosas, com aquelas florzinhas. Eu sempre penso, devo guardar? Depois eu descarto num exercício de irracionalidade, mas pela afetividade eu acho que eu guardaria. Mas não cabe guardar todas. Olha, a Suzy foi por muito tempo, foram vários anos esperando uma Suzy. Depois, outras coisas. Eu também esperei muito uma calça, na época, chamada calça rancheira. Eu achava muito bonito ter uma calça rancheira, que ali, enfim, é o S-top, essas de brinta, né? Mas acho que eu ganhei uma com uns 8 anos, e desde que eu entrei na escola eu achava muito legal, eu queria ter uma. Mas essa menos que a Suzy foi bastante. Acho que eu ganhei a minha Suzy com uns 10 anos, então foi um longo período de namoro com as Suzys alheias até eu ganhar a minha. Mas não me lembro de outras, assim. Tinha coisa de alimento, que era muito bom, assim, que eu gostava muito, mas, por exemplo, o bis era muito bom naquela época. Hoje, não sei, acho que fui eu que desgostei, mas era muito bom o bis. Diamante negro era muito bom. E marca de sorvete, eu gostava de sorvete, mas não exatamente de uma marca. Gelatina era uma coisa que eu adorava, porque na zona rural não tinha geladeira e eu só consumia gelatina quando eu ia para a cidade. Então, isso era muito bom. Quer dizer, eu morava com a minha avó ali nos anos 60, 70, mas a minha avó, como uma pessoa do século passado, né, não tinha geladeira naquela época, por opção. Então, a gelatina era uma coisa muito legal, mas que eu tinha que ir na casa da minha tia. Então, eu gostava, eu sempre pensava, vou fazer gelatina quando tiver geladeira em casa. Até conseguir comer tanta gelatina a ponto de, hoje, quase não gostar muito de gelatina. Mas eu fiz muita gelatina, aliás, que é muito fácil fazer gelatina. Eu me sentia uma cozinheira e tanto. Uma expert na cozinha, fazendo gelatina. E vejo essa relação hoje com a minha sobrinha. Eu tenho uma sobrinha de 6 anos e ela também sempre faz gelatina. Não por causa da geladeira, enfim, as relações... O contexto mudou, mas ela se acha preparando uma guloseima para a família, e ela faz essa verde para o papai, a vermelha para a mamãe. Que cor você quer, tia? Ela sempre me pergunta, e eu sempre me lembro dessa minha relação com gelatina por outros motivos, mas tá aí um produto interessante, a gelatina. Tem outro também, paçoquinha. Acho que paçoquinha é ancestral. Eu ainda vou fazer alguma pesquisa sobre paçoquinha.
Mas como paçoquinha tem um público cativo e como é um alimento que faz parte da cultura brasileira, né? Desde lá da colonização, os primeiros tropeiros avançando para o continente e fazendo as grandes viagens deles, se alimentando de paçoca. E a gente ter hoje essa paçoquinha, praticamente a mesma receita, só com um papelzinho. E que comércio vende bastante, porque acho que não há um bar aqui em São Paulo que venda paçoquinha. Imagine no interior. O povo compra de caixinha a paçoquinha. Faz e compra a paçoquinha. Pensando nessas relações culturais, é um produto bem interessante também. A gelatina acho que é outra coisa, mas enfim, me lembrou a paçoquinha porque eu tenho me interessado muito pela paçoquinha como produto.